Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. E agora a gente vai para o painel relacionado a compliance em esporte, mas antes eu sempre gosto de relembrar que, caso a gente tenha tempo, né, a gente consegue também levar perguntas aos palestrantes através do mediador. Tem o ícone QIA, Q&A, que você pode clicar ali e fazer a pergunta. A gente tendo tempo, com certeza a mediadora vai conseguir levar para os painelistas, tá bom? Agora vamos começar o nosso painel, nosso último painel do horário do período da manhã. A gente vai encerrar, vamos dizer assim, com chave de ouro, né? Compliance no esporte, que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. Então, eu queria convidar para coordenar, né, os trabalhos dessa mesa. Queria convidar a Fabiana Bentes, que é jornalista, pós-graduada em Relações Internacionais pela PUC-Rio, MBA em Gestão Executiva pela Fundação Dom Cabral, foi eleita embaixadora do Turismo do Rio em 2021, também foi secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, conselheira de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi coordenadora do plano do governo do candidato à Prefeitura do Rio, Paulo Messina, foi consultora e diretora de projetos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, liderando o projeto Maré, que transforma no Complexo Maré, foi vice-presidente do Conselho de Segurança Pública da Associação Comercial do Rio de Janeiro e é vice-presidente do Conselho de Esportes da mesma instituição. Atualmente continua liderando a organização Sou do Esporte, que preza a governança e transparência na gestão dos recursos públicos para o esporte, bem como atuando voluntariamente suportando as comunidades. Fabiana, é com muito prazer que eu passo a palavra para você, para também apresentar os demais palestrantes que vão contribuir bastante aí com a gente. Obrigado, a palavra é toda sua. Obrigada, Márcio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre governança e compliance no esporte. Obrigada por essa apresentação. Eu vou passar de volta a bola para você para apresentar o Marco, o Lars e o Geraldo, porque eu apresento ele de uma forma muito informal, mas eu prefiro que você leia aquele texto que a gente te passou para dar todo o detalhamento dos três, porque são três lideranças muito importantes para o esporte. Eu faço questão que tenha esse detalhamento do perfil deles. Claro, e é sempre muito bom trazer também as informações. Então, primeiro eu vou convidar para compor aqui esse painel, convido o Lars Grael, ele é velejador, consultor na área de esporte, palestrante profissional, vice-presidente da International Star Class Yacht Racing Association para a América do Sul, presidente do Conselho Empresarial do Esporte na Associação Comercial do Rio de Janeiro, participa em ONGs como Atletas pelo Brasil, ele é membro integrante fundador desde 2006, embaixador do Instituto Trata Brasil de Saneamento desde 2011, também participa como membro do Instituto Rumo Náutico, fundador e membro do Conselho Diretor e conselheiro do Conselho do Programa Nacional do Incentivo ao Voluntariado, desde julho de 2019. Também, igual convido, o senhor Marcos Laporta é graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército, mestrado em Ciência Motricidade Humana pela Universidade de Castelo Branco, curso avançado de Gerência Esportiva com ênfase em Planejamento Estratégico do Comitê Olímpico Brasileiro, diretor técnico da Confederação Brasileira de Triatlo entre 2009 a 2017, chefe de equipe da equipe de triatlo nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, chefe do triatlo nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e também de 2016, chefe da missão do Brasil nos Jogos
Sul-Americanos de Cochabamba em 2017, presidente da Confederação Brasileira de Triatlon em 2017, chefe da missão do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil desde 2018 e chefe da missão do Brasil nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio 2020. Também aproveito para convidar o Geraldo Campestrini, ele é diretor da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, autor do livro Plataforma de Negócios do Esporte, a Gestão do Esporte Orientada pelo Mercado, da editora Prisma, 2016, bacharel em Ciências do Esporte pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Gestão de Marketing no Esporte pelo Instituto Catarinense de Pós-Graduação, mestre em Gestão do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, doutor em Ciências do Esporte e do Exército pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, experiência profissional com passagem de Secretaria de Esportes de Joinville, como diretor executivo, a Bruno Sport and Business como diretor de consultoria e inteligência de mercado, Universidade da região de Joinville, IBMEC, GEC, Trevisan, entre outras, como professor em disciplinas de gestão, esporte e marketing esportivo para graduação e também especialização. Camper 81 Sport Business como sócio proprietário, em Joinville Esporte Clube como supervisor das categorias de base. Nossa, Fabiana, depois de falar esse enorme currículo deles, eu volto a palavra para você para conduzir, mas eu fico muito ansioso também para escutar o que eles têm a contribuir aqui para a gente. Fabiana, a palavra novamente é toda sua. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigada, Márcia. Você viu que foi estratégico, né? Porque tirava um pouquinho do oxigênio, muita coisa, né? Então, eu precisava aqui concentrar nessa mediação, que vai ser uma mediação muito positiva. Eu queria dizer um pouquinho sobre a Sou do Esporte. A Sou do Esporte é uma organização sem fins lucrativos, ela está desde 2015 atuando no campo da governança. Na verdade, ela é pioneira nesse ambiente, né, do esporte. Antes mesmo dos Jogos Olímpicos, a gente implementou, né, digamos, a temática dentro do ambiente esportivo. Fazemos o Prêmio Sou do Esporte desde 2015, a gente está entrando para o 6º ano. Fizemos, digamos, durante todo esse período, um trabalho muito próximo às entidades esportivas, principalmente ao Comitê Olímpico do Brasil, às confederações, no sentido de criar a cultura positiva da governança, né? E, consequentemente, do compliance, que são duas ferramentas importantes, mas que ainda precisam, digamos assim, dentro do ambiente esportivo, de serem mais observadas como estratégicas, principalmente para o investimento no esporte. Então, a Sou do Esporte é a única organização representante da América Latina no seleto grupo da Play the Game, que é uma organização que combate a corrupção e a favor da governança do esporte na Europa. Nós temos cadeiras cativas lá, fazemos estudos relacionados ao esporte no Brasil e apresentamos fora. Temos esse case, né, do Prêmio Sou do Esporte de uma forma positiva, de falar bem do esporte, de quem faz uma boa governança, premiando as instituições e trazendo esse ambiente, não de confronto no ambiente do esporte, mas mais de criação de cultura, de valores, efetivamente, e de uma crença de que, pelo esporte, né, a gente tem uma capacidade de assumir uma responsabilidade nesse formato ESG. A Sou do Esporte é a única organização, efetivamente, no Brasil, social e esportiva, que pode falar desses 3 temas, porque, em termos de governança, nós somos a única organização que fazemos esse trabalho para todas as entidades olímpicas, de forma neutral, por fora, né? A gente tem o próprio, vocês vão ver o Marco falando sobre o trabalho importante de governança do GET, e as próprias entidades esportivas, como a CBTM, com à frente aí um dos maiores cabeças da governança no esporte no Brasil, é o Geraldo Campestrini, que hoje, na verdade, ele representa a CBTM, que foi a última confederação, ou seja, no último Prêmio Sou do Esporte em 2019, o primeiro lugar em governança no esporte do Brasil. Então, eu vou começar, né, falando exatamente com o Geraldo, porque o Geraldo está, digamos, hoje na estrutura das confederações, que é uma estrutura bastante complexa no esporte, em termos de cultura da governança, e como que ele vem trabalhando isso na própria CBTM, né, em termos de integridade, em termos de equidade, né, de transparência, prestação de contas, de modernização dos estatutos, né, que isso é um complicador dentro do esporte. Como é que ele percebe a governança dentro da CBTM e, obviamente, Geraldo, você pode fazer algum comentário adicional
com relação ao ambiente esportivo e à governança. Perfeito, Fabiana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar nesta mesa aqui com vocês aí. Você, Fabiana, aí também como uma referência, Lars Grael, Marco Laporte também grandes referências para nós aqui no segmento esportivo. Bom, aqui na CBTM a gente, pelo menos da minha participação, né, acho que a CBTM ela teve já desde 2008, 2009, teve um processo interessante de planejamento que nos ajuda até hoje em relação a alguns normativos de governança, né? Então é sempre importante falar que, apesar do trabalho agora tendo alguma evidência, mas tem um histórico interessante, que na época foi mais de descritivo de procedimentos, teve mais de 1000 procedimentos descritos em relação a formato de gestão, né? E nesses últimos anos aqui a gente acabou trabalhando mais para tanto na atualização quanto adequação para uma linguagem mais atual, né, digamos, né? Então acho que esse é o princípio norteador. Minha experiência com relação à CBTM foi até uma consultoria inicialmente em 2015, com uma equipe de trabalho voltado já com esse interesse de melhorar a governança da entidade, né? Então naquela ocasião já foi mapeado vários processos de melhoria de documentação, de procedimentos internos, e desde então, eu entrei como executivo no final de 2018, mas desde então a entidade vem evoluindo ano a ano, seja na reformulação de estatuto, né, por exemplo, já estou no terceiro ou quarta reforma estatutária, justamente para se adequar a princípios de governança, compliance, descritivo de normativos, né, o ano passado a gente teve também um ganho bem interessante em readequar esses normativos, de consolidar, e acredito que o nosso desafio hoje aqui é de universalizar mais esse conhecimento, né? Seja interno, tem muita coisa que está ou na minha cabeça, ou na cabeça do presidente, né? Fica um pouco mais, ou no conselho de administração, que agora também foi reformulado, agora com um formato bem interessante aí de 2 membros independentes e 1 membro de cada segmento que trabalha com tênis de mesa, né? Atletas, técnicos, árbitros, clubes e federações. Então, a gente tem também uma visão de todas as áreas aqui para também dar esse suporte dentro da organização. Mas, enfim, desafio de universalizar o conhecimento, né? Sair do papel ali, sair do que está descrito e estar num processo natural entre todos os colaboradores, entre todos os stakeholders que lidam com a gente direto ou indiretamente, né? E em relação ao ambiente, né, de confederações, até para concluir um pouco da pergunta, vejo que a gente evoluiu bastante, muito pelo trabalho da própria Soul Sport, do GET, do Rate Integra, enfim, foram elementos que nos ajudam, inclusive, no dia a dia para melhorar os nossos procedimentos, né? Então, essas avaliações, elas também servem como guias para a gente poder evoluir ano a ano, enfim, e ter uma resposta melhor para a sociedade, né? Para fazer um apanhado geral aqui, seria isso. Perfeito, Geraldo, obrigada. Eu vou agora passar a palavra para o Marco Laporte. Marco, se puder depois abrir o vídeo também para o pessoal conhecer a gente, né? O rostinho do pessoal do esporte. O Marco foi chefe de missão dos Jogos Olímpicos agora, fez um espetacular trabalho, é o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, e a gente tem, né, ações importantes com relação ao COB, em relação à governança, mas eu até gostaria de fazer um parênteses muito importante, porque o Marco, digamos, participou do primeiro processo de candidatura, digamos, quase que pública, né? Quase pública, não pública, a vice-presidente, quando o Nussmann saiu, o Paulo Vanderlei assumiu, e essa vaga de vice-presidente, digamos, abriu em termos de opção mesmo, de quem seria, né, o vice-presidente, e abriu para uma votação, obviamente, de assembleia. Só que aí a Soul do Esporte, com a sua fome de governança e democracia, convidou o Marco Laporte, junto aos outros 2 candidatos, a fazer um debate, e foi histórico, foi o primeiro debate da história olímpica do Brasil a uma candidatura a um cargo, efetivamente, no COB, como de vice-presidente. Então, está aí o Marco, que sempre é
digamos, é um apoiador dessa ferramenta de governança de democracia, participa dos debates e vem fazendo um trabalho belíssimo aí à frente da vice-presidência do Comitê Olímpico do Brasil. Então, Marco, eu gostaria de dar a palavra para você. Eu não tenho uma pergunta específica, que, na verdade, você tem um conteúdo muito direcionado ao universo olímpico, né? Inclusive de aproximação de novos stakeholders, de novos patrocinadores para o COB. Então, eu gostaria que você desse uma versão aí, uma visão mais global do trabalho do COB em termos da governança e seu papel à frente de tudo isso. Olá, Fabiana, bom dia a todos. Meu vídeo está aparecendo? Para mim está aqui, está ok. Entendeu? Bom, assim está perfeito. Então tá, vamos lá. Então, ela falou que era para ligar o vídeo, eu falei, meu vídeo estava ligado. Mas vamos lá. Bom, inicialmente agradecer o convite, né, para compor esse painel com o Geraldo, que vem fazendo um trabalho brilhante, a Confederação de Tênis de Mesa, que tem acompanhado com muita atenção e muita alegria o trabalho que sendo feito lá pela Confederação, e também participar ao lado do Lars Grael, que para mim é uma referência esportiva, além de um ídolo no esporte, então é sempre um prazer. A gente tem feito um trabalho muito bom dentro do COB, desde a assunção da presidência do presidente Paulo Vanderlei, depois eu cheguei em 2018, como a Fabiana bem lembrou, são boas lembranças daquele tempo. E a gente vem fazendo um trabalho, inicialmente era um trabalho de resgate da imagem do COB, do movimento olímpico, estava um pouquinho abalada com os problemas que nós tivemos depois da Rio 2016. E, em seguida, nós passamos a implementar uma série de mudanças realmente para melhorar a governança do COB. E a gente veio evoluindo ao longo do tempo e muitas mudanças foram feitas, muitas atualizações foram feitas e realmente olhando para trás e olhando o que nós temos hoje como imagem do Comitê Olímpico, como temos como uma imagem do próprio esporte, nós avançamos muito, né? E eu costumo dizer, nós acabamos de voltar dos Jogos Olímpicos, nós tivemos resultados fantásticos, resultados esportivos que muito nos alegraram, né? Que esses resultados eles são frutos, obviamente, do trabalho que os atletas fazem, do excelente trabalho que os atletas fazem, junto com as confederações, do apoio que mas, fundamentalmente, é um reflexo também da evolução da governança. Então, quando a gente vê nas matérias, depois de 2016, que houve uma redução de investimentos nos esportes, confederações, e a partir dali você tem menos recursos. Se você não tiver uma governança e conseguir fazer uma melhor gestão desses recursos, você não consegue ter resultados. E aí as pessoas às vezes perguntam como se conseguiu, em 2021, ter melhores resultados que 2016 com menos recursos. E aí 2 fatores são fundamentais para isso. O primeiro é que, na verdade, esses resultados eles também são frutos do investimento que foi feito no ciclo passado. Então, vem agora resultando nesse resultado também. E, fundamentalmente, por causa de uma boa governança que leva você a administrar melhor o recurso e esse recurso chegar mais diretamente na atividade fim, que é realmente o que importa. E a gente tem feito bastante modificações. O grande destaque que eu faço hoje, e que eu, quando fui presidente da Confederação do Triatlo lá em 2017, quando eu assumi, fui muito ajudado pela Sou do Esporte, pelo Pacto pelo Esporte, depois, logo em seguida, veio o Guedes também, que dá instrumentos para que o gestor ele possa fazer uma melhor administração da sua confederação, da sua instituição esportiva, né? Então, hoje, eu digo que é muito mais fácil você administrar uma confederação, porque basta você, entre aspas, você seguir a cartilha, está tudo ali. Então, hoje nós temos um programa que é chamado GET, que é o Gestão, Governança, Ética e Transparência, né? Em que a gente procura avaliar todas as confederações de acordo com pilares que nós criamos, pilares de governança, pilares de estratégia, transparência, processos, suportes, gestão esportiva e compliance. Baseado nesses pilares, de acordo com a performance da confederação, esses pilares eles entram também na distribuição de recursos que vem da lei das loterias. Então, quanto melhor a administração da confederação, melhor a nota dela no GET, mais recursos ela tem. Isso é um raciocínio óbvio. Se você tem uma melhor gestão, você está apto a receber mais recursos, com mais seguranças. E isso sinaliza para o mercado também. Então, quando o mercado percebe que uma instituição, uma confederação,
tem uma governança segura, tem compliance, tem instrumentos que permitem um melhor controle gerencial, sem dúvida alguma ela vai ter mais segurança. Então, eu acho que hoje nós vivemos um momento diferente no esporte olímpico brasileiro. Temos problemas ainda? Claro que temos. A gente nunca vai conseguir resolver tudo de uma vez só. Mas eu acho que a gente evoluiu muito e hoje eu acho que está muito mais seguro para se investir no esporte do que era antigamente. Perfeito, Marco. Obrigada aí pela sua explanação. A gente vai voltar com algumas temáticas mais espinhosas do movimento olímpico, mas trazer essa palavra agora, que é muito importante para o ambiente esportivo, que é o Lars. O Lars, digamos, representa tudo que há de bom no esporte, né? Essa vida dele como atleta, mas como também uma pessoa que luta pela parte social, pela parte do desenvolvimento, que nos ajuda, em termos de saúde do esporte, da indústria esportiva, efetivamente, a melhorar a credibilidade, a melhorar o relacionamento. É uma pessoa que eu sempre falo para o Lars que ele tem que aprender a dizer não, porque ele está sempre disponível e a agenda dele está sempre lotada. Mas, então, agradecer e deixar o Lars, porque ele fala tanta coisa positiva e tanta história do esporte mesmo, historicamente falando, que eu não vou nem perguntar, vou deixar o Lars fazer a sua explanação, que vocês vão ficar bastante, digamos, impressionados com a capilaridade da informação que ele tem relacionado ao movimento olímpico, ao esporte, à indústria esportiva, ao poder público, poder privado e, obviamente, a atuação em relação à questão da governança no ambiente esportivo. Lars, é com você. Bom dia, Fabiana Bentes, muito obrigado pela apresentação, pelas palavras generosas. Saudar Humberto Mota Filho, nosso anfitrião, Márcio Luiz, o nosso facilitador, a presença do Geraldo Campestrini, notável representante da Confederação de Tênis de Mesa, o coronel Marco Antônio Laporta, outra referência positiva que nós temos de renovação no esporte. Pois bem, o tema de compliance no esporte brasileiro nunca esteve tão em voga. Nós, no Brasil, vivemos o ciclo dos grandes eventos esportivos. E por serem eventos que tinham prazo de entrega do evento, era um período também que o fim justificavam os meios. Isso aconteceu no Brasil de modo geral. No esporte não foi diferente. Tivemos Jogos Sul-Americanos em 2002, que permitiu a captação dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Jogos Mundiais Militares em 2011. Copa das Confederações da FIFA em 2013. Copa do Mundo da FIFA em 2014. E o maior evento da humanidade, os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos em 2016. Então, o que norteava as políticas públicas no Brasil era entregar os eventos no prazo certo. Investimentos de infraestrutura, investimentos de logística, investimento na preparação da equipe brasileira. Mas, passado Rio 2016, a ideia de que o fim justificavam os meios passou. Nós passamos a ter uma preocupação nos meios. Que meios eram empreendidos no esporte brasileiro? O efeito cascata da Lava Jato também passou pelo esporte com efeitos. Às vezes gerando estragos, mas uma necessidade de depuração, de melhorar os meios do esporte. Então, questionou-se o legado parcial ou incompleto dos grandes eventos, obras inacabadas, infraestrutura, às vezes, não aproveitada na sua plenitude, mas no próprio Comitê Olímpico do Brasil teve um efeito que acabou sendo positivo. O COB, pressionado por mudanças, mudou. Alterações estatutárias, participação efetiva dos atletas no Conselho Administrativo, eleição para o vice-presidente da entidade, está aqui, Coronel Laporta, eleito democraticamente para o cargo, entidades que surgiram para tratar da governança no esporte do Brasil. Então, Sou do Esporte, da Fabiana Bentes, primeira entidade independente, representante de uma entidade internacional, a Play the Game, instituindo métodos, critérios de avaliação de governança das entidades e premiando anualmente no Prêmio Sou do Esporte
os melhores exemplos de governança do esporte nacional, mudança de mentalidade. O próprio Ministério da Cidadania, então Ministério do Esporte, também se viu numa necessidade de credenciar entidades que pudessem receber recursos públicos, diretos ou indiretos, da Lei Agnello Piva ou da Lei de Incentivo do Esporte, instituiu uma ferramenta de avaliação básica da governança, pela Portaria 115. O Comitê Olímpico do Brasil também passou a criar o seu próprio critério de avaliação interna das suas entidades que fazem parte do Conselho de Representantes deles, as confederações olímpicas. Instituiu, então, a ferramenta GET. Empresários, investidores do esporte brasileiro, preocupados com a imagem, com a credibilidade arranhada naquele processo das entidades esportivas, criaram, esses empresários, um pacto pelo esporte, unindo com a ONG Atletas pelo Brasil e criando também uma ferramenta de avaliação, uma métrica chamada Rating Integra. Ou seja, de lá para cá, houve um avanço notável, trazendo a governança para o eixo das prioridades do esporte brasileiro. Já não é mais o fim, né, que justificam os meios. Os meios estão sendo avaliados. Avançamos? Sim. Há muito ainda para avançar, claro, porque é fundamental, uma vez que você avança nos critérios de governança, gera credibilidade. Vamos avaliar que o Comitê Olímpico do Brasil, pós-Rio 2016, passa um período sem patrocinadores privados. Os patrocinadores voltaram. E voltaram por quê? A credibilidade foi restaurada. Então, à medida que você gera uma melhor governança, a consequência direta é uma melhor capacidade de gestão. Economicidade. Dinheiro no esporte brasileiro, de modo geral, diminuiu. Transferência voluntária de recursos do Ministério, da Secretaria Especial do Esporte, a redução do investimento das empresas estatais, houve uma redução também, mas, então, é importante agora avaliar a qualidade dos gastos públicos, economicidade, reduzir desperdícios. Então, para ter essa melhoria de gestão, tem que ter um ambiente melhor, que é a governança. Então, o que nos traz aqui hoje é um debate extremamente saudável, onde nós podemos avaliar que o Brasil, o esporte brasileiro, está no rumo certo, mas precisamos avançar nessas mudanças. Então, parabéns pela iniciativa de gerar esse painel, que é de suma importância para o esporte brasileiro. Obrigada, Lars. Como eu falei para vocês, né, ele dá esse panorama histórico, é muito importante, porque aí a gente reconhece de forma efetiva como é que tem sido a evolução do esporte, para bem e para o mal, mas em termos de governança é muito interessante. A gente pode classificar essas três ferramentas comentadas. A do GET é uma ferramenta importante de avaliação das confederações, principalmente no que tange, né, a questão das certidões, etc., e o repasse público. O Rating Integra é uma adesão, a confederação pode ou não aderir à questão do rating, ela analisa, né, se ela quer ser analisada ou não, e a ferramenta da Sodo Esporte, que é o guarda-chuva, que analisa todas as entidades, independente delas quererem ou não. Então, às vezes há uma confusão como é que cada ferramenta funciona, e é importante que, na verdade, todas elas se complementam, elas fortalecem esse ambiente que o Geraldo, o Marco e o próprio Lars comentaram, ela fortalece esse ambiente de governança, né, de exigência, de melhor relação entre o ambiente esportivo e, obviamente, é isso que hoje as empresas querem, né? Elas querem saber onde está indo o dinheiro e o que está sendo o resultado dessa implementação desse recurso e também, obviamente, do recurso público. Mas, obviamente, a gente tem implementada a pauta da governança, mas a gente ainda tem que evoluir muito na pauta do compliance, né? Porque o compliance, digamos, é a visão quase que interna, né? Aquele respeito às normas internas. E aí a gente tem alguns conflitos que eu vou trazer para o Geraldo, para o Lars e para o Marco comentário, eu vou pedir 2 minutinhos de cada um. A gente tem uma série de, digamos,
desvios das normas, vamos dizer assim. Então, você tem que criar, por exemplo, uma comissão de atletas independente. Você ainda vê muitas confederações colocando os atletas que convém a elas, que, digamos, são do lado desse presidente, né? Você tem um outro aspecto, que é o aspecto da modernização, efetivamente, desses estatutos. Não adianta colocar um CEO se você tem lá um presidente que não deixa o CEO tomar decisão e não tem um conselho independente, né, para tomar decisão, compartilhar esse poder decisório. Então, acontece, digamos, um regime presidencialista, que se o cara coloca lá um CEO e o CEO não consegue trabalhar, porque a parte dele de compartilhamento de poder, de processo decisório, ainda está muito focado nesse presidente. Uma outra terceira questão é que a lei, é claro, depois de dois mandatos, ele não pode se reeleger. A gente já tem muitas confederações confrontando essa legislação, digamos assim, entrando na justiça para se manter em função de que eles pegaram essa legislação no meio de uma situação, de uma gestão anterior, né, de um mandato anterior. Uma outra questão é que sai o presidente e entra a esposa. Então, assim, a gente ainda tem uma série de, digamos, vírgulas no esporte que precisam ser ajustadas, não só no termos de governança, aquela questão da transparência e do que elas parecem ser, mas efetivamente do que elas estão intrinsecamente, a finalidade do que elas são, de desenvolver o esporte e não criar mecanismo de perpetuação de poder, de perpetuação, né, de gestão, de ficar ali recebendo recurso. Então, a gente ainda enfrenta, digamos, dentro do sistema esportivo brasileiro, olímpico, não olímpico, a gente vê situações gravíssimas de assédio, de gestores, digamos, lideranças de assédio com mulher, assédio sexual, assédio com atletas jovens, o que está, de certa forma, vinculado também à questão dos conselhos de ética, do próprio Comitê Olímpico do Brasil e das confederações, uma parte relacionada também à ouvidoria, que precisa evoluir. Então, eu estou trazendo, digamos, aqui um pouco aquele problema do ventilador, sabe que a gente joga o problema no ventilador, para também trazer o entendimento de que essa percepção muito interna do ambiente esportivo, ela precisa ainda ser trabalhada. E cabe muito ao poder, à iniciativa privada e ao próprio poder público estimular que esse tipo de situações comecem a deixar de ocorrer. Obviamente, né, desde que a gente começou a implementar essa questão da governança em 2015, isso vem diminuindo de forma ainda assim, bem importante, mas ainda, como disse o Marco, como disse o Lázaro, como disse o Geraldo, ainda tem um passo aí grande para evoluir. Então, eu queria mais uma vez trazer a palavra ao Geraldo, Marco e depois o Lázaro, para dar essa visão mais complexa, infelizmente não tão positiva, né, do esporte, né, da gestão, e como que a gente pode, junto com a iniciativa privada e poder público, melhorar em questão de resultados. Geraldo? Perfeito, Fabiana. Acho que eu caí um pouco aqui, não sei se peguei toda a questão, mas acho que entendi o contexto aqui. A gente tem alguns marcos legais, que é esse mencionado aí de 2013, que foi um trabalho muito importante da Atletas pelo Brasil, especialmente, lá com advocacy, com um trabalho perante deputados, enfim, que foi a legislação, basicamente, que mudou bastante esse cenário esportivo, né, o ingresso mais decisivo de comissões de atletas nas confederações, enfim, tem uma série de elementos ali que dessa legislação de 2013, que alterou a Lei Pelé, que acabaram impactando nos modelos de gestão das entidades, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente tem um caminho aí de menos de 8 anos, aí, talvez, né, de importantes transformações, e acho que como foi abordado lá na primeira questão, a gente tem alterações ou evoluções culturais nessas organizações, que leva tempo mesmo, né? A gente tem que entender isso, é um processo de amadurecimento, essa questão de divisão de poder, falando por mim aqui, eu acho que eu não tenho muito do que abordar, a gente sempre teve um trabalho muito maduro aqui em termos de separação positiva de ambientes, né, em relação à parte mais institucional e executiva. A gente também tem um amadurecimento disso dentro da entidade, né, das confederações,
Não falo só por mim, também eu vejo isso que tem sido alterado muito positivamente em várias entidades. Aí a gente tem talvez um segundo, terceiro escalão aí nas confederações de pessoas muito bem capacitadas, que estão conseguindo executar um bom trabalho. E é isso, acho que o que eu posso falar é que a gente tem tido, sim, uma evolução nos últimos anos, que isso leva tempo, pode levar ainda mais tempo, né? Mas, enfim, mas a gente vê uma evolução significativa nesse ambiente de gestão das entidades, né? Olhando mais para processos, para indicadores, para planejamento estratégico, para entrega de resultado, cobrança por resultados, né? Enfim, acho que a gente tem uma evolução bem importante aí no ambiente. Perfeito, Geraldo, obrigada. Marco, com você. Bom, Fabiana, você destrinchou aí vários problemas que nós passamos realmente, que, felizmente, ainda ocorrem em algumas situações. O Geraldo colocou muito bem, eu acho que é um processo de evolução, entendeu? E que está acontecendo de uma maneira muito... No início, eu acho que foi até um pouco impositiva, hoje, para mim, já acontece de uma forma natural. E assim, o primeiro passo que eu acho que você abordou, eu acho que é fundamental, e você tem muita propriedade de falar isso, porque você está batalhando nisso há algum tempo, entendeu? E é a questão estatutária. Eu acho que esse ajuste dos estatutos das entidades esportivas, ele é fundamental. Eu me lembro que quando eu assumi a presidência, eu tinha uma experiência de gestão em federação, na área técnica, cursos, mas me faltava a prática. E na hora, o Papai do Céu me ajudou, apareceu a Sou do Esporte, o Luiz Felipe foi lá, trouxe toda a avaliação que eu tinha que fazer para a Sou do Esporte, entendeu? E eu peguei aquele papel, virei para o meu pessoal, está aqui. Viu o que a gente tem que bater aqui, vamos alterar o estatuto, entendeu? Vamos nos adequar. E aí tem uma coisa que você falou em relação a essa questão do presidente e do CEO, né? E aí eu passo uma experiência até própria minha, né? Aconteceu no triatlo. Eu era praticamente o presidente e o executivo, entendeu? Por quê? Porque, primeiro, por causa do tamanho da confederação. E quando eu falo tamanho, eu falo em questões financeiras, entendeu? Eu tinha lá mudei o estatuto, fiz um CEO, que é o Vigílio, que era o Vigílio na época, aliás, continua, né? E, na verdade, eu atropelava o Virgílio fazendo praticamente trabalho executivo, chegava de manhã no escritório, ficava até à noite, até pelo conhecimento que eu tinha acumulado anos ali. Entendeu? Quando eu saí para o COB, eu tive muita preocupação em relação a isso, né? Agora, eu estou fazendo tudo, agora o Virgílio vai ter que assumir. E aí, hoje, olhando 3 anos depois da minha saída, olhando o que é a confederação e o que o Virgílio faz hoje como CEO, eu vejo que talvez eu estivesse errado naquela oportunidade. Talvez naquela oportunidade eu tivesse atentado mais para o trabalho de presidente, já entregado para ele o trabalho de CEO. Entendeu? Então, por isso que eu falo que é tudo uma questão de evolução e dos dirigentes entenderem como é que vai funcionar. Eu sempre, nas últimas eleições do COB, eu bati bastante nisso, né? Nós precisamos discutir a governança no esporte, porque a governança no esporte ela não pode ser uma cópia da governança de empresas privadas, porque o nosso lucro não é o dinheiro, o nosso lucro é a medalha. Então, a gente precisa entender, e aí, fundamental de tudo isso que você falou para mim, é a questão do estatuto. Nós precisamos ainda modernizar os estatutos, vários estatutos. A gente tentou ajustar, as confederações tentaram ajustar, e acabou que virou uma coxa de retalhos. Entendeu? Para você tentar se adequar ao que o GATT pedia, ao que o Pacto pedia, ao que a legislação pedia, e foi se fazendo alterações, e às vezes você lê estatutos que você às vezes não consegue interpretar, e há desencontros e você não sabe exatamente o caminho a seguir, né? O caminho correto. Então, eu acho que esse é um passo importante, e a evolução também da compliance. Hoje, não se admite uma confederação que não tenha um canal de ouvidoria, que não tem uma política de prevenção ao abuso e ao assédio, ao racismo, uma lei geral de proteção de dados, uma questão de integridade no esporte, manipulação de resultados. Hoje a gente tem que ter isso tudo hoje. Então, isso é a evolução que a gente precisa ter na governança. Então, acho que temos um caminho a ser percorrido. Voltamos, o Lácio também pontuou, voltamos realmente a ter credibilidade no mercado.
Os valores que o COB recebe hoje em patrocínio, por incrível que pareça, são maiores que o de 2016. Então, nós demos a volta por cima, conseguimos mostrar com governança e credibilidade, e com os resultados agora que vieram de Tóquio, nós vamos aumentar, não tenho dúvida disso. Nós vamos ao mercado e vamos mostrar o trabalho que é feito. Então, tudo isso reflete o quão importante é a governança. Então, eu acho assim, é um caminho sem volta. Quem não se adaptar a isso vai ficar pelo caminho, não tenha dúvida disso, não vai sobreviver. Isso que você falou também da composição da comissão de atletas, é questão de amadurecimento dos próprios atletas, que tem amadurecido muito. A nossa comissão de atletas do COB, ela teve um amadurecimento nessa última gestão agora fantástico. Eu acho que realmente é tudo uma questão de evolução e eu acho que vai acontecer. Quem não evoluir vai ficar pelo caminho, não tenho dúvida. Perfeito, Marco. Obrigada. Lars, complementar? Sim, eu acho que, como tudo na vida, para cada ação compreende uma reação. O esporte teve que mudar. Alguns resistiram. Alguns apostaram que as capitanias hereditárias do esporte iam continuar. Na verdade, quando houve uma necessidade de mudança, união entre atletas, investidores do esporte e até mesmo dirigentes na vanguarda do processo, foram ao Congresso Nacional para alteração da Lei Geral do Esporte, da Lei Pelé, da Lei 9.615, e nos artigos 18 e 18A, que revolucionaram o esporte brasileiro, exigindo a participação dos atletas no colegiado de direção de cada entidade, auditoria externa independente e exigindo a transitoriedade dos dirigentes, que tivessem no máximo 2 mandatos. Essa foi a intenção do legislador, né? Limitar que um dirigente tivesse no máximo 2 mandatos consecutivos. Mas o que aconteceu? Alguns reagiram. Eu vou antecipar aqui a minha assembleia extraordinária para terminar esse mandato, para abrir um outro antes, para que não pode ser retroativo. Então, alguns dos nossos dirigentes cumpriram o mandato, se reelegeram para o segundo, interpretaram que esses 2 mandatos não valiam porque não era retroativo, se elegeram de novo, e já que se elegeram de novo no 3º mandato, eu tenho direito a uma reeleição. Errado. Isso é persistir no erro. Alguns também falaram, não, vou garantir o que a lei exige, a representação do atleta. Colocaram de forma simbólica. Representação do atleta inócua. Voto de cabresto. Outros ainda mudaram o estatuto colocando, tudo bem, eu sou obrigado a ter o atleta tem um voto. A federação estadual, essa é mais importante, vale por 3, vale por 5. Errado. Mas eu acho que com o tempo isso vai se ajustar. O esporte é um bem público. As confederações se abastecem de recursos públicos, prioritariamente. O gestor tem que ter a noção da transitoriedade. Mas o dirigente é muito bom, o nosso esporte depende muito dele. Pode ser. Ele produziu muitos resultados nesses últimos anos. Se ele é bom, ele tem que ter meios para garantir a sucessão. Ele tem que ter noção da transitoriedade. Mas se eu não continuar, a oposição ganha. Que seja, a alternância é fundamental também na governança. Ou seja, esse processo ainda há uma reação, mas o que importa é que a ação está avançando. Os bons exemplos estão se evidenciando. E esses estão com credibilidade e vão ter um apoio maior, estão gerando exemplo. O processo de mudança acontece nesse momento. Perfeito, Lars. E o Lars tocou num tema importante, que às vezes as pessoas não entendem muito a forma de organização do esporte. Então, nós temos o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, os esportes não olímpicos, nós temos as confederações, né? E abaixo das confederações nós temos as federações, que elas são regionais, né? Elas vão do Rio, a de São Paulo, de cada estado, e nessas federações é que votam, né, por mudanças estatutárias nas confederações, né, que votam no eventual
candidato A ou B, e as confederações em termos para cima, no caso do Comitê Olímpico do Brasil. Então, a gente tem um problema também na questão das federações. Eu queria que a gente fizesse só essa final para as pessoas entenderem efetivamente esse guarda-chuva, o que representam as federações dentro dessa composição de governança e compliance. Elas também requerem muito ajuste, às vezes muito maiores do que as próprias confederações, em termos de entendimento de transitoriedade, como o Lars falou, mas também de serem organizações que tenham, né, a governança, o compliance, mesmo em termos de tamanho, mas que sejam visíveis a olho nu e que a gente possa fazer processos, né, principalmente de eleitorais, de presidentes de confederações, muito mais democráticos. Então, eu queria, Geraldo, que você fizesse uma palhinha sobre a questão das federações, com o Marco e com o Lars, e depois a gente encerrar para os comentários finais. Perfeito. Bom, acho que o problema das federações estaduais é a questão da profissionalização, né? Acho que diferente, por exemplo, a CBTM tem 25 funcionários hoje, né? Dedicados exclusivamente ou à gestão ou atividades técnicas diretamente ligadas ao tênis de mesa, ao desenvolvimento do tênis de mesa e os seus propósitos. Nós não temos hoje nenhuma federação estadual, dentre as 25 também, com pelo menos uma pessoa dedicada exclusivamente à própria federação estadual, né, que tenha 40 horas de trabalho dedicado no âmbito da gestão, né? Então, a gente começa por um problema básico, que é uma realidade de muitas modalidades, em que os presidentes das federações estaduais, enfim, são, às vezes, árbitros, técnicos, atletas, enfim, são tudo ao mesmo tempo, né? E aí a dedicação à gestão e à evolução no desenvolvimento do seu esporte acaba tendo um efeito decisivo. Então, acho que o nosso grande dilema é esse, né? No ano passado, no final do ano passado, nós publicamos aqui na CBTM um manual de gestão para federações estaduais, ligas regionais e clubes, orientando as entidades como que elas devem trabalhar, como desenvolver um sistema estadual de esporte, enfim, como organizar competições e, principalmente, que para mim é um quadro fundamental, qual que é o foco da federação estadual, né? Eu vejo muitas, além da dificuldade de profissionalização, o que se percebe é muitas entidades sem nenhum foco, né? Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, e é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Quando eu falo tudo, quer fazer projeto social sem ter um assistente social, quer fazer projeto educacional sem ter um educador, quer fazer competição sem ter uma área de competições, enfim. Qual que é o foco da federação? É fazer competição? Se dedique a isso, faça bem feita a competição, que o resto do sistema ele vai se encaixar, ele tem outras premissas da prática através dos clubes, né? No caso do tênis de mesa, como é muito característico nas modalidades individuais, tem as academias privadas, as associações de prefeituras, enfim, é muito ligado a isso, a prática, enfim. Se cada ente federado fizer o seu papel e focar, a gente elencou lá 3 principais de cada entidade, acredito que a gente vai evoluir bastante como categoria, né, como segmento para responder às nossas necessidades da modalidade. Perfeito, Geraldo, obrigada. Marco? Fabiana, é o próximo passo. Eu acho que a gente chegou nas confederações, o próximo passo são as federações. Entendeu? Então, eu acho que o mesmo processo que foi feito com as confederações precisa ser feito com as federações. Primeiro, de uma forma impositiva, entendeu? E eu diria até, quando eu falo de forma impositiva, envolvendo a questão do direito a voto. Entendeu? Então, atender alguns requisitos para ter direito a voto, não apenas fazer parte da Assembleia. Eu acho que é algo que tem que ser discutido. Entendeu? E, no segundo momento, naturalmente, como foi, você ter uma forma de a pessoa aderir naturalmente em função do que ela pode usufruir da sua instituição, da aderência, né? Então, e aí você envolve uma discussão interna de cada confederação para entender a sua realidade. Tem confederações, como o Geraldo citou, que o clube, às vezes, tem mais força do que as próprias federações, entendeu? Então, talvez entender que esse clube que tem mais força, os clubes que têm mais força, talvez eles tenham que ter um poder maior de voto, que é o voto que acaba sendo que impacta na gestão do todo, como na confederação. Então, você
você cria mecanismos de que, e aí a gente volta àquela discussão que a gente falou anteriormente das reformas estatutárias, você entender qual é o modelo. Eu acho que o modelo não precisa ser igual para todas as modalidades. Você tem modalidades que você não tem federações em todos os estados, né? Tem modalidades que até você, praticamente, associações recreativas, até ONGs que fazem um trabalho mais eficiente no esporte do que algumas federações. No entanto, e aí eu vou voltar à minha realidade lá do triatlo, e eu, antes de ser presidente, tive a oportunidade de ir em todas as federações. Quando eu cheguei lá no Acre, e por incrível que pareça, as pessoas podem achar que tem uma federação de triatlo no Acre, entendeu? Porque nunca apareceu um atleta do Acre fazendo triatlo, né? Mas tem, entendeu? São 9 filiados. Aí você olha lá, tem competição, tem tudo, e você olha que se você não tiver a federação lá, talvez não tivessem esses 9 triatletas lá praticando, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, será que essa federação, que tem lá 9 triatletas, ela tem que ter o mesmo poder de voto que uma federação de São Paulo que tem 2.000? Então, são esse tipo de discussão que a gente precisa botar na mesa, e acho que é o próximo passo que a gente fala em avançar em governança do esporte, entendeu? Porque senão a gente vai bater nesse problema que o Lars falou, querer se perpetuar do poder de uma forma ou outra, não fazer essa transição. E aí eu vou ousar acrescentar uma sugestão não, um comentário ao que o Lars falou, no sentido de que, quando a gente fala em transitoriedade, eu acho que uma característica boa do gestor é preparar o seu sucessor. Entendeu? Eu acho que faz parte disso. Ele não precisa ter medo da oposição. Se ele fizer um bom trabalho, preparar o seu sucessor, ele vai ter a continuidade do trabalho, que a Assembleia vai julgar se está sendo bem feito ou não. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que as federações agora é o próximo passo que precisa evoluir na gestão. As federações precisam atuar, vou dizer assim, entre aspas, na brincadeira, né? Vou descontar em cima das federações o que fizeram com as confederações. Agora eu vou em cima de vocês. Já vieram em cima de mim, agora eu vou em cima de vocês. Tá bom? Eu acho que é isso. Beleza, Marco, é isso mesmo. E lembrou muito a questão dos clubes também, que eu acho que o Lars pode comentar também, a participação do clube nesse processo de formação de atletas também, de times, e de governança também. A gente vê alguns clubes, às vezes, capengando na questão da governança. Faz parte, obviamente, do sistema do esporte nacional, e o Lars faz parte do CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que é um órgão importantíssimo, digamos, na formação de atletas. O mais importante digamos, o COB da formação de atletas do Brasil é o CBC. Então, Lars, eu acho que você pode abordar essa questão do CBC também com propriedade, talvez também rapidamente falar a questão do clube empresa. Isso está muito associado também à modernização, à perda de poder, né, dos conselhos estatutários dos clubes. Então, existe essa briga também. Mas, para a gente poder fechar, fazer os comentários finais, que a gente tem mais 5 minutinhos máximo, porque a gente atrasou, então a gente vamos fechar aqui nos próximos 5 minutinhos. Obrigada, Lars. Obrigado, Fabiana. O primeiro questionamento é que o Brasil tem uma anomalia. Nós temos um sistema esportivo nacional que é um sistema confederativo. Alguém já ouviu falar de algum país que a estrutura esportiva é confederativa? Triatlo, tênis de mesa, o remo da Fabiana, na vela? Nunca ouvi falar. Só o Brasil tem uma confederação de federações. O próprio país nosso, nome do Brasil, República Federativa do Brasil, uma federação de estados. No esporte, não, é uma confederação de federações. Isso vem ainda de uma legislação antiga do Estado Novo, lá nos anos 30 do século passado. Então, é uma confederação de federações, federações de clubes, clubes que são formados por associados. Mas e o atleta, que é o protagonista do esporte? Onde que ele entra? Passou a entrar depois que mudou a Lei Geral do Esporte com o 18 e 18A, e que precisa ser respeitado e que entre em funcionamento na sua plenitude. Mas aí vem o papel, o questionamento, que eu concordo plenamente com o Laporta. Temos que cuidar, então, já que nós estamos mantendo uma confederação de federações, como funcionam as federações? Quem financia as federações? Porque hoje o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes, tem uma fonte de financiamento garantida prevista em lei.
As confederações recebem recursos da lei Agnello Piva. Mas quem financia as federações? Deveria ser papel do Estado? Isso não está definido na lei, deveria estar. Muitos estados hoje sequer têm uma Secretaria Estadual de Esporte, ou uma receita garantida que possa financiar as competições estaduais pelas federações. Então, como muitas federações sequer recebem recursos públicos, são feudos. Tem presidente de federação que está lá há mais de 40 anos, dezenas de casos, inclusive em modalidades esportivas tradicionais. Então, e como o Laporta falou, essas federações estaduais, é importante que elas existam, alguma coisa acontece, ele citou o caso do Acre, sem demérito algum, mas tem federação formada por 1, 2 clubes, quando tem 5, 10, 15 atletas, cujo voto na Confederação Brasileira vai ser igual, como ele citou, da Federação de São Paulo, que deve ter 70 clubes filiados, milhares de atletas ativos e praticantes. Então, olhar para o sistema confederativo e gerar meios para que você possa oxigenar, investir, garantir financiamento e, na contrapartida, exigir na governança das federações estaduais é importante, porque elas ainda têm um papel dominante, elas ainda comandam o sistema confederativo. Então, olhar para as federações é um passo importante nesse momento. Perfeito, Lars, obrigada. Eu acho que a gente está encerrando aqui, vou deixar a palavrinha para o Geraldo, para o Marco e para o Lars. Agradecer, Humberto, pelo convite, por essa oportunidade de falar, né, para o esporte com o pessoal de compliance, de governança, principalmente da iniciativa privada. A gente está trabalhando muito forte nesse sentido. Eu acho que as entidades estão todas concentradas nessa evolução. Meu próximo passo é trazer a implementação da plataforma, né, do foco, do tripé ESG, para dentro do esporte. É um trabalho que a gente já começou a fazer. E, bom, estou aqui à disposição. Meu e-mail é fabianabentes@soudoesporte.com.br ou .org. O melhor é .com.br por causa do Gmail, então é mais fácil para a gente. Então, me coloco à disposição se vocês quiserem, né, saber mais sobre esporte, contato com o Geraldo, com o Lars, com o Marco, e trazer para vocês o esporte um ambiente já muito melhor para investimento, não fique com receio, já há mecanismos de controle bastante expressivos dentro do ambiente esportivo e que, obviamente, o esporte é uma das melhores ferramentas, né, de divulgação das marcas, de ativação, de engajamento, e a gente está à disposição aí para ajudar vocês nessa estratégia com o esporte de médio e longo prazo, principalmente. Então, obrigada, vou passar a palavra para o Geraldo, Marco, depois com o encerramento com o Lars. Geraldo. É isso, Fabiana. A tua fala final aí foi perfeita. Acho que a gente tem um ambiente cada vez melhor aí para investimentos e troca com o mercado. A gente está cada vez mais preparado para isso. E sempre em evolução, né? Como sempre foi abordado aqui. Acho que esse é um ponto. Vamos cometer erros, vamos acertar, enfim, mas com a ideia e a noção que a gente está sempre buscando o aperfeiçoamento do sistema. Obrigado pela oportunidade e bom dia, boa tarde para todos. Obrigada, Geraldo. Marco? Bom, Fabiana, só agradecer a oportunidade de participar e falar um pouquinho do esporte, né? Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Agradecer ao Humberto, agradecer ao Márcio, agradecer ao Lars, ao Geraldo, por essa troca de experiências e deixar minha mensagem final. Eu estou ainda na empolgação do resultado dos Jogos Olímpicos, que foram realmente fantásticos. E a minha mensagem final é a seguinte: a gente pode mais, viu? Quando você olha o quadro de medalhas e você olha os países que estão acima da gente, e a gente está muito perto. Então, falta pouco e eu acho que a gente conseguir seguir nessa linha e a gente precisa de mais ajuda das empresas realmente, entrar no esporte, apoiar. O ambiente hoje é mais seguro, é um ambiente mais saudável, digamos assim. Entendeu? Então, eu acho que a hora é essa da gente estar lá nesse grupo de potências olímpicas, de chegar lá, e falta muito pouco, o trabalho está sendo muito bem feito, do COB, com as confederações, com os clubes, todo mundo envolvido. Então, eu acho que falta muito pouco, é só a gente unir todo mundo, as empresas, vir junto e a gente vai chegar lá. A gente tem capacidade, a gente tem muito potencial para chegar lá. Obrigado. Valeu, Marco. Lars? Só agradecer pela oportunidade,
Acho que um ambiente democrático desse, de troca de ideias, de debate, é tudo que nós precisamos hoje no esporte nacional, credibilidade no sistema. Então, acho que isso vale ouro em muitas coisas no Brasil. Quando nós olhamos para a luz do fim do túnel, pode ser o trem que está chegando. No esporte, não. Essa luz está chegando, o rumo é um rumo positivo, o esporte está avançando, o Comitê Olímpico do Brasil gerou exemplo, está aí o Laporta representando o COB. Estamos, nesses dias, acompanhando as Paralimpíadas, né? Evento fantástico, o Brasil brilhando por lá. Então, é a certeza de que aqui no esporte, juntos, a gente pode produzir muito mais. E esse Compliance Across Regional Rio de Janeiro, que nos foi proporcionado, é um exemplo disso. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Lars. Com você, Humberto e Márcio. Com vocês, quer dizer. Por favor, eu não resisti, vou dar uma palavra aqui, nem deveria, aí, a mesa de vocês, mas eu muito feliz, eu queria agradecer muito a todos, dizer que quando o compliance dá certo no esporte, o efeito multiplicador e o efeito de exemplo disso para todas as outras áreas é muito importante. A gente sabe como o esporte influencia nas novas gerações e influencia a nossa vida em geral, né? Então, essa mensagem é muito forte, quer dizer, quando você coloca o compliance e a governança no esporte e coloca esses resultados e esse caminho, né? Hoje se pode investir, né? Um ambiente mais seguro, um ambiente mais saudável, em função da governança e do compliance. Essa é uma mensagem muito poderosa. Eu não falo aqui em nome da CEN, o Marcos, né, que fala, doutor Saavedra, mas contem sempre com o nosso conselho, se a gente puder realizar mais eventos desses, inclusive com propostas suas aí que vocês acham interessante para alavancar essa mensagem. Queria agradecer de coração a todos vocês. Márcio, por favor. O painel foi fantástico, né? Estou aqui ainda refletindo sobre as palavras. Mais uma vez eu quero agradecer a Fabiana, o Lars, o Marco, a Porta e o Geraldo por terem aceito o convite, porque trouxe discussões e muitas das vezes em vários congressos, esse é o 5º regional que a gente vem fazendo, e às vezes a gente não fala do esporte, a gente vai passando, vai falando do mundo corporativo, do mundo das estatais, do governo, mas a gente esquece um pilar que é tão importante para a sociedade. E que muitas das vezes a gente só lembra na hora de umas Olimpíadas ou de uma Copa do Mundo e que ele tem que ser sustentado ao longo de todo o dia, né? Não é só nos grandes eventos. E o que vocês trouxeram são como o compliance, como a governança, como isso também é importante dentro da área do esporte, né? Então, o que traz para o mundo corporativo para poder apoiar uma maior transparência e com certeza que tem uma possibilidade maior de investimento para que a gente tenha resultado não no curto prazo, mas no longo prazo, né? Que é isso que realmente todo mundo quer. A gente tem que, às vezes a gente tem que esquecer um pouco do curto prazo, a gente tem que realmente pensar no longo prazo. Mas foi de parabéns, e eu vou aproveitar a palavra do Humberto, eu sei que ele não falou pela Isene aqui, é o Dr. Giovanni, mas eu dou uma dica, assim, sempre também que quiser, tanto eu como o Humberto, aí aproveitando o gancho dele, a gente também está realmente à disposição, sempre que tiver esses pontos e queiram aproveitar nossos canais, a gente fazer o workshop, o que for necessário. A gente está aqui também para poder apoiar o esporte e a poder melhorar a governança dentro também desse pilar tão importante que a gente tem. E ficou muito legal ser o Rio, não porque eu sou carioca, né, mesmo morando em São Paulo, mas por ter um símbolo. O Rio tem um símbolo, hoje eu moro há quase 15 anos aqui em São Paulo. O Rio é um símbolo muito forte de esporte. Todo mundo que fala comigo aqui morando em São Paulo lembra do Rio no relacionado ao esporte, então a gente não pode realmente esquecer. Então acho que esse painel trouxe realmente a cara do Rio e mostrando o quanto a gente quer se movimentar quanto a isso. Mais uma vez agradecer a vocês e deixar, não era nem para fazer todo esse discurso, a gente nem fechou o congresso, mas é que realmente o painel foi muito empolgante. A gente está fechando o nosso período aqui da manhã dos eventos, a gente vai encerrar esse sinal do link do Zoom, a gente retorna aqui e abre os painéis por volta das 13h45, já vai estar aberto, quem quiser ir conectando. Só tem um recado muito importante, tem que entrar de novo na plataforma da ESN, clicar lá nos painéis da tarde, ele já abre o Zoom, como foi o da manhã, ele já abre o Zoom, é um novo link, então você consegue conectar.
tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Queremos desejar uma boa tarde, um bom resto de semana e um bom final de semana também. E nos encontramos o pessoal dos painéis no período da tarde. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Obrigada. Obrigado, Fabiano. Valeu, gente. Obrigada.